Hoje o programa Estado de Excelência faz uma sentida homenagem a um dos mais importantes empresários catarinenses, falecido nesta quarta-feira, dia 22 de abril. Mário Petrelli, fundador e presidente emérito do Grupo ND. A entrevista que você acompanha agora foi gravada no mês de abril de 2018. Mas, antes de conhecer essa trajetória empresarial de sucesso, vamos conhecer um pouco sobre a vida pessoal do filho da dona Alice Petrelli e do seu Leonardo Petrelli, que teve a gentileza de me receber em sua casa para essa entrevista. Mário José Gonzaga Petrelli nasceu em Florianópolis no dia 31 de maio de 1935, estudou o primário em Itajaí e Laguna, o ginasial no Colégio Catarinense e se formou em Direito em 1959 na mais antiga Universidade Federal Brasileira, a Universidade Federal do Paraná. Dediquei minha vida ao trabalho e à família e tive a felicidade de ter sido gratificado por queridos amigos e protegido por Deus, a quem tudo agradeço. Tive a felicidade de casar com uma mulher maravilhosa, Dircéa Corrêa Petrelli, falecida em 28 de setembro de 2008. Tivemos 5 filhos e 10 netos. Eu queria que o senhor falasse dessa fase da sua vida, senhor Mário. Eu conheci minha mulher quando era estudante de Direito em Curitiba e era uma pessoa do Paraná muito afável, uma pessoa que me inspirou e que me liderou no sentido familiar, porque o meu tipo de vida realmente um tipo extrovertido, correndo para cá, correndo para lá, como diziam as pessoas, com 3 telefones na mão e várias passagens de avião sempre na pasta, o que era comum. Às vezes perguntava, da onde veio, onde vai? Geralmente eu estava sempre dentro de um avião. E ela que educou, ela que realmente cuidou da família e que deu, alicerçou. Deus também me deu a felicidade de encontrar uma nova e querida companheira, Mônica Barusso Bufara Petrelli, que está me dando o carinho do seu apoio. Seu Mário, qual é a sensação de realizar na fase mais madura da vida os sonhos afetivos? Na realidade, a gente não encontra uma coisa muito interessante, excursão de viúvo. Só encontra excursão de viúva. Eu não ouvi falar ainda excursão de viúvo. Permanentemente a gente ouve falar excursão de viúva. E eu, automaticamente, não estava na base de querer ser excursionista. Conheci a Mônica, filha de um grande amigo meu, de uma figura maravilhosa. Era um casal que eu conheci muito o pai e a mãe foi do tempo de minha mulher, que era uma verdadeira dama, a mãe, e que chama-se Lelinha Bufara, e o pai foi um deputado ativo do PTB, e o irmão era deputado federal do PTB também, e, coincidentemente, a Mônica, à época, esquiava, quando meus filhos esquiavam na Suíça, ela era mais ou menos contemporânea deles. E a sorte da minha vida é que eu encontrei uma pessoa que era amiga dos meus filhos, companheira dos meus filhos, e que passou a ser a grande companheira minha, a grande companhia, e que conseguiu uma coisa muito importante. Os meus filhos consideram ela irmã e madrasta. E às vezes chamo de mamãe para fazer ela mais velha, mas ela é quase da mesma idade. Mas é uma pessoa que me deu segurança, me dá, na realidade, estabilidade e que tem paciência até de aguentar uma pessoa 20 anos, 20 e poucos anos mais velha do que eu, assim como eu dou um exemplo maravilhoso. A Lia, do Vitor Fontana, era uma pessoa maravilhosa e o Vitor morreu com 101 anos, lúcido, continuando a amar a Lia, e a Lia dizia o meu Vitinho. A Mônica também não diz ainda o meu Marinho, que eu ainda não estou nos 100 anos, mas é capaz daqui a pouco de dizer o meu Marinho. Seu Mário, o que fez o senhor empreender na área de seguros e de se tornar um dos principais operadores desse setor no Brasil? Eu fui, na realidade, um apaixonado por seguro, que tive a felicidade de conhecer o Roberto Boavista, que era uma figura grandiosa do seguro brasileiro. Depois conheci o Antônio Carlos de Almeida Braga, que todos conhecem como Braguinha, e em Santa Catarina, eu diria, o primeiro brasileiro que viu no Guga aquilo que o Guga veio ser, tanto que o Guga, quando campeão em Portugal, saiu correndo dizendo, cadê o Braguinha? Para abraçar o Braguinha. O Braguinha, que foi o padrinho do Piquet,
o padrinho do Fittipaldi e que era o padrinho e verdadeiro criador do Ayrton Senna, então, do Ayrton Senna. Então, na realidade, eu tive uma grande alegria de conhecer essas pessoas com quem eu trabalhei e com quem, na realidade, eu desenvolvi a atividade de seguro. Então, na realidade, a atividade de seguro é uma atividade excepcional. À minha época, o seguro no Brasil significava 0,8% do PIB. Hoje, o seguro brasileiro, com o seguro saúde, com vida, com a capitalização, com a previdência, ele significa 6,5% do PIB. E se, na realidade, nós somarmos acidente de trabalho e somarmos todas as outras atividades que ainda o seguro pode desenvolver, nós seremos, sem dúvida alguma, 10% a 12% do PIB nacional. Então, é uma atividade altamente importante socialmente para o país e as reservas das companhias de seguro, que são para garantia efetivamente do segurado, elas são aplicadas em título da dívida pública, elas são aplicadas em desenvolvimento, elas são aplicadas para a garantia do segurado em algo muito importante para o desenvolvimento nacional. Então, é uma indústria de alta responsabilidade e de alta necessidade de ser mantida e aprimorada. E que muitas vezes, lamentavelmente, sofre críticas por uma análise que são feitas, que é natural em qualquer atividade empresarial. Então, no tocante à minha atividade de seguro, eu continuo ainda como vice-presidente da Confederação, eu diria que vice-presidente em respeito ao passado, porque hoje tem gente muito mais competente, muito mais eficiente, muito mais capaz do que eu na atividade de seguro e principalmente na área de previdência, tem gente moderna que pode falar muito melhor do que eu. Eu sempre digo nas reuniões, eu sou o passado, tem gente, até o presente eu vou, mas o futuro está com aqueles que estão aqui presentes e que vão desenvolver o seguro para frente. A mesma coisa que se fala no Brasil. O Brasil de amanhã é que é o Brasil importante. O Brasil de uma nova previdência, de um novo Estado de Direito, de uma nova segurança, esse é que é o Brasil do futuro. E como é que o senhor imagina a evolução do seguro no Brasil, nesses aspectos, não apenas de seguro, mas também de previdência? Olha, o problema de previdência no Brasil, ele é um problema que, lamentavelmente, o governo não soube apresentar perante o grande público, esclarecer a previdência. Não se pretende no projeto mexer. A população brasileira, 60% dela, dos aposentados, ganham menos de R$ 1.500. 31 milhões e meio de aposentados pelo INSS, deles 85% ganha menos de R$ 5.000 e 60 e tantos por cento ganha menos de R$ 1.500. Não se pretende mexer nos direitos adquiridos, não se pretende estabelecer uma nova formulação, porque nós somos um país que temos aposentadoria aos 47, 48 anos. Nós somos um país que temos uma legislação previdenciária quando a expectativa de vida no Brasil era de 52 anos. Hoje nós somos um país que a expectativa de vida é de 73, 74 anos. E é importante que o crescimento vegetativo natural de nascimentos, nós temos hoje 1,7. Antigamente nós tínhamos 5. E eu lembro para qualquer cidadão, o Uruguai era a Suíça da América Latina. O que é que aconteceu? Quando o Uruguai tinha 2,5 milhões de contribuintes, era a Suíça. Quando passou a ter 700 mil de jubilados, quebrou. Como isso é natural. E se nós formos ver os países mais avançados do mundo, a idade é 71, 72, a mínima 60, 64, em economias de alta valia. E o Brasil quando se tem uma aposentadoria aos 47 anos, ela vai ser paga pela Previdência na expectativa de vida hoje até 73. E a expectativa de vida, se ela nasceu, por exemplo, em 1960, a expectativa de vida dela é mais ou menos 87, 90 anos. Então, o Brasil vai sustentá-la 40 anos na pensão e aposentadoria. E para o lugar dela, nós temos que pôr um. E, além de um que temos que pôr, nós temos que, há um crescimento da população, precisa mais segurança, precisa mais educação, mais saúde. Basta dar um exemplo. O governo de Santa Catarina, recentemente, proclamou que nomeou cerca de 11 mil policiais. Santa Catarina, em 1960, no governo do Celso Ramos, tinha 2 mil policiais. Hoje, Santa Catarina tem mais ou menos 20 mil. Quer dizer, são 10 vezes o que tinha há 40 anos atrás. Então, o crescimento, a demanda na área de segurança, a demanda na área de saúde,
A demanda na área educacional é monumental. Então você aposenta precocemente, paga e nomeia um no lugar e bota mais meio para o crescimento. Então o que se precisa fazer no Brasil é uma campanha elucidativa que o governo não soube fazer. E o Brasil só vai resolver o seu problema, a sociedade brasileira só vai produzir mais, a economia só vai melhorar se nós mudarmos a legislação da Previdência. Aí vamos ter mais emprego, vamos ter mais segurança, mais educação, vamos ter mais saúde. O empreendedorismo foi um valor presente em várias fases da sua vida. E não apenas no setor de seguros, mas também no setor da comunicação, onde o senhor atua desde 1976. Que desafios motivaram o senhor a entrar no ramo da comunicação? Eu fui foca de jornal. Eu fui foca, inclusive, quando se estabeleceu no estado do Paraná a primeira representação jornalística, quer na Assembleia Legislativa do Paraná e quer na Câmara Municipal de Curitiba, 3 jornalistas estavam lá cuidando do Legislativo. Um era o foca estudante Mário Petrelli. Quer dizer, naquela época eu estava aprendendo, eu diria, foca que não cheguei a ser jornalista. Foca que cheguei a ser repórter, e mais que fazia a coluna política do Poder Legislativo da capital e do Estado. Então havia já uma vontade. E o que me levou mais a pensar é que na minha atividade, em que eu exercia atividade e responsabilidade na área de seguro, eu não via, não querendo criar nepotismo, inclusive eu não era proprietário de seguradora, eu era um grande executivo, eu procurei uma atividade para meus filhos. E o Leonardo foi o primeiro que aceitou o desafio. O Leonardo foi estudar comunicação nos Estados Unidos, de Santa Bárbara primeiro, e depois fez a faculdade toda de comunicação nos Estados Unidos, e foi com a finalidade de vir tomar conta da área de comunicação, porque eu havia, naquele momento, adquirido com mais um grupo de amigos meus, a TV Coligada de Blumenau, que era a emissora representante do Grupo Globo de Santa Catarina. Santa Catarina tinha a Coligada da Globo, tinha a Tupi, a cultura fundada pelo Odi Varela, que está vivo ainda, pelo Darcy Lopes e pelo Chimir Gove. E a Coligada era fundada, era de propriedade do Wilson Melro, do Caetano Deg e do Flávio Rosa, à época sogro do Renato Viana. A TV Cultura hoje é a Record News Santa Catarina, que faz parte do Grupo O que acontece é o seguinte, na realidade, eu tive a ideia de adquirir a TV Coligada em decorrência do meu interesse em entrar em comunicação. Eu tinha já todos os meios de comunicação que eu participei, na realidade, não foram concessões ganhas. Na maioria delas foram aquisições. Concessões, a cultura eu comprei, a Coligada eu comprei, quer dizer, a maioria delas eu fui... Depois é que vieram as concessões e que eu tive concessão, como todos no Brasil tiveram, como a Globo foi concessão, como a RBS foi concessão. Agora, eu tenho orgulho de dizer que quando a Coligada foi minha, eu comprei. E quando a cultura foi minha, eu também comprei. Quer dizer, comprei, e a Coligada, quando eu comprei, foi para resolver uma crise que havia tido lá dentro, em que os 3 sócios brigaram. E um grande amigo meu que sabia da vontade, que era o Flávio Coelho e o Jorge Bornhaus, me disseram, você que está pensando em entrar nisso, está à venda. Eu vim aqui, eu tive uma conversa e realmente com mais alguns amigos adquirimos. E veja que eu não era um expert, que quando eu comprei a Coligada, como maior acionista, eu convidei para meu sócio um dos grandes concorrentes da Globo, que era o João Saad, que era um querido amigo. Quer dizer, então eu já fiz uma coisa antagônica. E o João Saad, que era um querido amigo, era o dono da Bandeirante, e que tinha em Santa Catarina uma TV, a Eldorado, com o Grupo Freitas. E depois, então, na realidade, quando eu fui preterido no canal aberto em Florianópolis, que é um fato estranho que houve, na realidade, uma falta de palavra do governador Condé Reis, que havia me pedido para vir para Santa Catarina para resolver a crise, e que, numa última hora, resolveu furar a palavra, porque eu estava fazendo em Santa Catarina, o que foi feitio meu, a busca de conciliação catarinense. E tinha juntado comigo tanto o grupo Ramos como o grupo
Conde Bornhausen era meu sócio, né? Nós estávamos fazendo a junção na TV Jurerê, que era o grupo do Aderbal Ramos da Silva, que juntava com o nosso grupo, onde estava eu presente, como maior acionista, e tinha da família Conde Bornhausen o Paulo Conde Bornhausen, que era meu companheiro na atividade de seguro. O Paulo, quando deixou de ser diretor do Banco do Brasil, só teve um emprego, que o Paulo é um fato muito interessante na história catarinense. É um homem que não tem aposentadoria pública. Foi deputado, foi diretor do Banco do Brasil, essa coisa toda, e não é aposentado público, nem como deputado, nem como nenhum dos cargos que ocupou. Nem a Previ ele tem. Ele é um cidadão igual a todos os outros, que a sua pensão, a sua aposentadoria deve estar na faixa dos 3 mil e poucos reais. Ele não está na faixa do 1.000, mas está na dos 3 mil e pouco. Então, esse fato é que me trouxe para comprar a Coligada, e daí, quando perdemos a Coligada, eu resolvi comprar a Cultura, que também o Darcy, o Odi Varela, que está vivo, e o Chimiri Gomes, estavam interessados em sair do ramo. Quando eu comprei a Cultura, que era a Tupi, que era maior do que a Globo na época, aí, no início do governo Figueiredo, o governo querendo corrigir uma coisa que tinha sido feita de uma maneira, vamos dizer, errada, porque na realidade eu não usei de pistolão, não usei nada para pegar a televisão aqui, porque na palavra do governador Conde Reis, aí o que é que acontece? A primeira televisão concedida pelo governo Figueiredo, quando o Jorge Bornhausen, querido amigo Jorge, era governador de Santa Catarina, foi a TV Barriga Verde, que essa estava no meu nome. Como eu tinha comprado a Cultura, eu não podia ter a Cultura e a Barriga Verde. Então fiquei eu de presidente da Barriga Verde e amigos meus que eu fiz um mútuo, Fernando Faria, Nani Prazeres, Hélio Guerreiro, a única vez na vida que o nosso querido comentarista político, esportivo daqui de Santa Catarina, o Roberto Alves, foi diretor de alguma empresa, foi quando eu comprei a Cultura. Eu sempre me escondo, Roberto, você só foi diretor comigo. E a mulher dele era chefe de departamento financeiro. Então eu comprei a Cultura, mas não podia assumir a presidência. Automaticamente eu estava de presidente da Barriga Verde. Aí, sabendo que os Brandalize, o meu querido amigo Ivan Bonato, a Maria Odete Brandalize, que tinham interesse em ter um canal de televisão, eu os procurei e disse, olha, eu vou resolver um problema de vocês e o meu. Eu não posso ficar na Barriga Verde e na Cultura. Agora, eu tenho que ficar na Barriga Verde ainda para cumprir o período da lei, 2 anos. Mas eu transfiro para vocês e transfiro, o Salzinho está vivo ainda aí, pode dizer, transferi sem cachê. Transferi o canal absolutamente a zero de custo. Ou seja, eles me pagaram 20 mil cruzeiros na época, que tinha sido as despesas de viagem para Brasília e apenas as despesas de edital, essa coisa. Então, foi a primeira vez que foi entregue um canal de televisão, na época, e que eu fiquei presidente da Barriga Verde um período até poder vencer o prazo, e daí é que eu passei para a Cultura. Em seguida, por uma arbitrariedade do governo federal, por uma vingança com o grupo Diário Associado, foi caçada a Tupi. Foi caçada a Tupi. E eu fiquei com um pincel sem tinta. Fiquei com um pincel sem tinta, resolvi sair da comunicação, o que decepcionou o Leonardo, meu filho, que estava estudando nos Estados Unidos, para vir para a comunicação e dirigir. O Leonardo, quando voltou, na realidade, dos Estados Unidos formado, ele olhou e decepcionado, disse, pai, eu fui lá me formar e agora? Lamentavelmente aconteceu comigo, mas o Leonardo, com o diploma que tinha, com a novidade que tinha, o Braguinha, presidente do Grupo Patrônico Boa Vista, um dos maiores amigos do velho Roberto Marinho e do Roberto Irineu, disse, olha, tem um jovem aí que chegou formado assim, e o Leonardo foi para a Globo como produtor executivo. O produtor executivo era o diretor-geral da novela, naquele núcleo econômico-financeiro da novela. E dirigiu várias novelas da Globo na parte executiva econômica. Teve a Janete Claire, teve o Paulo Goulart, que é querido amigo meu, ligado a ele. E aí, um determinado dia, eu convidei o Leonardo para um desafio novo. Ele disse, olha, o pai está comprando a TV Vanguarda, do Grupo Positivo em Cornélio Procópio, você quer ir dirigir para começar um projeto de novo? Ele trocou um emprego magnífico. Hoje, o substituto dele na Globo
é exatamente do Eduardo Figueira, que é compadre e amigo dele, que é o diretor do Projac. Então, o Leonardo hoje tem a responsabilidade, como empregador, de cuidar, de tratar da situação, ele e o Marcelo, de 1.000 empregados, e de fazer o suor do dia a dia. E o Eduardo Figueira é o cara, terceira remuneração do mercado de televisão do Brasil, que é um querido amigo nosso, que inclusive de vez em quando está aqui conosco no verão. Então, o Leonardo podia estar gozando das delícias de ser alto funcionário da Globo, passou por encargo de vir ser executivo da família e foi quem iniciou o desenvolvimento do projeto. Depois o Marcelo, Eu queria perguntar exato, assim, o Marcelo também resolveu ao desafio e foi aprender televisão em Cornélio Procópio e depois o Marcelo foi inclusive aprender mais no Frio de Lages, quando minha mulher foi a Caxias comprar lá no Grupo SEB manta e toda a roupa para o frio, para ele poder sobreviver em Lages quase um ano para aprender televisão. E formou, eu posso dizer que o mérito da RIC é do Leonardo e do Marcelo. Eu fui o idealizador. Mas se há mérito, se há competência, se há quem tocou, quem formou e quem se dedica dia a dia, são os dois. E são dois temperamentos diferentes. O Leonardo é uma calma em pessoa, puxou mais o temperamento da minha mulher, e o Marcelo é mais o meu tipo, mais arrojado, essa coisa toda, e, vamos dizer assim, pega avião de manhã, de tarde, de noite, e usa telefone mais do que eu. Seu Mário, o programa História de Excelência ela tem uma audiência predominantemente formada por empresários, políticos, profissionais liberais, executivos e universitários, principalmente estudantes dos cursos da área de economia. E é para esse público, os universitários, os estudantes, que eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta. Que habilidades e competências farão diferença para quem deseja empreender no mundo dos negócios, ou como empregado ou como empregador? Eu acho que o dom de empreendedor, ele vem in natura, ele está no ser humano. Seja ele assim, um bom empregado ou o empregador, ele tem que ter vontade. E nós vemos hoje, é só olhar para o panorama econômico de Santa Catarina. As antigas histórias das grandes oligarquias econômicas de Santa Catarina desapareceram. Quer dizer, não existe mais aqueles nomes famosos que honraram Santa Catarina no passado, que eu não preciso citar nomes, mas que é só rememorar, Brusque, Blumenau, Joinville, etc., que nós não vemos mais. Surgiu o quê? Uma nova geração de empreendedores, moços com formação universitária, moços com formação de tecnologia, e Florianópolis hoje é considerado o primeiro polo brasileiro de alta tecnologia. Hoje você tem como alta tecnologia Florianópolis, você tem Recife, a segunda cidade, Belo Horizonte e depois é que vem São Paulo. Então você tem um exemplo aqui que eu dou para os jovens, para todos eles, de ver o que está acontecendo na tecnologia. Você tem aqui a CAT, você tem esse mundo novo universitário. Florianópolis hoje talvez seja a cidade do Brasil com o maior índice universitário do Brasil per capita. Quer dizer, você tem aqui numa população de 400 mil habitantes, mais de 60 mil estudantes. Quer dizer, mais de 15% da população geral. Então, eu digo que a minha observação para os jovens é uma frase que eu me lembro muito de um tempo meu de estudante no Colégio Catarinense, que havia um inspetor federal chamado doutor Tenor, que dizia: jovens, estudai, estudai, estudai. É o que eu digo hoje: estudem, estudem, estudem e aperfeiçoem. Hoje, a máquina humana vai ser substituída pelo cérebro do robô, que é a invenção humana. Portanto, na realidade, nós estamos na hora da alta tecnologia. Eu dou um exemplo meu, que eu ainda sou da época do analógico e não sou da época do digital. Eu fui, por uma coincidência, por um ano, presidente da Ericsson, que era a maior companhia telefônica do mundo, fui presidente no Brasil. E naquele tempo, o telefone era um instrumento diferenciado. E eu até digo que fui presidente da Ericsson em homenagem ao seu rei do uso do telefone. E hoje eu sou ainda da época do analógico.
O digital veio, o digital é a invenção de quem? Da tecnologia desses monstros que surgiram de um novo patamar empresarial, de um novo patamar de ensino. A universidade é, sem dúvida, um exemplo impressionante é que o Brasil, há 40 anos atrás, dito pelo ex-ministro da Educação, Paulo Renato, já falecido, o Brasil tinha, em 1960, 14 mil universitários. E hoje o Brasil tem centenas de milhares de universitários. Faculdade de Direito no Brasil, tinha, todo no Brasil, há 30 anos atrás, em 1980, tinham 100. Hoje nós temos 1.200. Quer dizer, também há um exagero. Nós temos que ter mais faculdade de tecnologia, mais ensino técnico e menos bacharelato. Porque não tem bacharel aí. O que é que você encontra? A OAB resolveu fazer uma coisa seletiva. Antigamente qualquer um se formava e advogava. Hoje a OAB tem o exame mais rigoroso. O fácil é se formar em direito, difícil é passar no concurso da OAB, que fazem o concurso 15, 20 mil por ano, entram 500, são 600, que é a alta seleção de quê? Do talento. Seu Mário, muito obrigado pela gentileza da entrevista e o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!